O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF4, disponibiliza mais de 324 milhões para o pagamento de requisições de pequeno valor, RPVs. O meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Pessoal, prestem atenção aqui. Para quem não sabe, o TRF4 ele abrange, respectivamente, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Para os beneficiários do INSS daqueles estados, ou seja, da região sul, já está disponível o pagamento das requisições de pequeno valor. Aquelas pessoas que venceram uma ação contra o INSS já podem receber as RPVs que foram autuadas no mês de outubro de 2020. Os valores poderão ser retirados porque estão disponíveis para saques pelos beneficiários a partir do dia 3 de dezembro de 2020. No que se refere a matérias previdenciárias e assistenciais, no caso aqui de assistenciais, podemos citar, por exemplo, o BPC, o benefício de prestação continuada, e nas previdenciárias, pensões, aposentadorias, enfim, como revisões de aposentadorias, auxílios doença, pensões por morte e outros benefícios. Isto tudo soma um total de 18.583 processos que beneficiam 23.140 segurados do INSS. O tribunal faz um alerta que o pagamento deve ser feito preferencialmente por transferência bancária, tendo em vista a situação de pandemia que nós estamos atravessando. Então, eles colocam aqui, essa informação eu vou deixar disponível para que vocês consigam acessá-la depois em um link na descrição deste vídeo, mas é importante lermos aqui o alerta do TRF4, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que diz que, devido às limitações ao atendimento presencial, ou seja, o atendimento nas agências da Caixa Econômica Federal, e o atendimento presencial no Banco do Brasil, em razão das medidas de contenção da pandemia de Covid-19, a liberação dos valores será realizada preferencialmente mediante transferência bancária para crédito na conta a ser indicada pela parte quanto aos valores a ela devidos, aos valores à parte devidos. Então, os beneficiários, por meio dos seus advogados, devem indicar uma conta bancária. O que é indicar, Walter? Uma petição simples, dizendo, olha, eu quero que o valor seja depositado em tal conta, agência, banco tal, ok? Lembrando que esses valores podem ser depositados também nas contas dos advogados. Isto, se ele, o advogado ou advogada, tiver lá na procuração uma cláusula específica dando poderes para que o advogado receba esses valores. Para que vocês compreendam melhor esse assunto, vejam, aqui nós temos uma procuração ad judicia. Isso aqui é o documento que você assina. Você chega lá no escritório do advogado ou da advogada e fala para ele que pretende ingressar com uma ação na justiça visando a concessão do benefício previdenciário. Olha, eu tive um indeferimento aqui, por exemplo, tá, pessoal? Tive um indeferimento, a negativa do INSS na via administrativa. Você chega lá com aquela cartinha chamada de indeferimento e apresenta lá para o advogado e diz que quer entrar com uma ação na Justiça Federal. Para constituir o seu defensor, o seu advogado,
você irá assinar esse documento, igualzinho esse daqui. Aqui na parte de baixo, veja, você confere todos os poderes, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes ainda poderes especiais para confessar, renunciar, desistir, transigir, firmar compromisso, enfim. Outra informação importante é que esses procedimentos que eu citei acima são exclusivos para os casos de RPVs, requisições de pequeno valor, requisições expedidas por varas federais e juizados especiais federais. Quanto ao procedimento estadual, é outro, ok? Aqui se refere àquelas causas vencidas na Justiça Federal contra a União ou as suas autarquias, como é o caso, por exemplo, do INSS. O INSS é uma autarquia da União Federal, ok? Então, essas verbas se referem àqueles processos que são devidos pela União, suas autarquias e fundações. Repito, eu vou insistir nisso. O INSS é uma autarquia federal. E continua aqui as informações. Ressalta-se que os pedidos de transferência bancária devem ser formalizados nos autos do processo judicial. O que é isso? Você vai fazer o que eu disse antes, uma petição simples. No processo, você vai, advogado, advogada, peticionar nos próprios autos, no próprio processo, né? Indicando a conta bancária para a transferência desses valores que deu origem à requisição de pequeno valor, a RPV, e não na própria RPV, ok? Não na própria RPV, a indicação da conta para que os valores sejam transferidos. Sobre o pagamento presencial das requisições de pequeno valor, diretamente na agência da Caixa Econômica Federal. Observe aqui, em todas as agências em que a Caixa Econômica Federal está atendendo presencialmente, será realizado o pagamento de requisições de pequeno valor, tanto das varas federais quanto das varas estaduais, no âmbito da competência delegada. Eu vou parar aqui, competência delegada. No seu município não tem Justiça Federal, e aí você entrou com uma ação previdenciária. Entrou por onde? Pela Justiça Estadual, competência delegada. É a isto que a notícia está se referindo. Então, nesse caso, competência delegada, o pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal, mesmo que a ação tenha nascido nas varas estaduais, na Justiça Estadual. Isso será feito mediante a apresentação do alvará de levantamento. O alvará de levantamento, o juiz vai expedir, o juiz da execução vai expedir esse alvará para levantamento. O que é levantamento? É o saque do dinheiro. O juiz irá expedir o alvará com a guia de levantamento, que em termos populares significa levantamento, significa saque. Você irá sacar o dinheiro. Então, mesmo que o beneficiário tenha ingressado na Justiça Estadual, se for uma ação previdenciária, pode receber na Caixa Econômica Federal. Estamos se referindo aqui à ação previdenciária. Por quê? Se for uma ação civil, por exemplo, na Justiça Comum, a Caixa Econômica não vai pagar, a não ser que ela seja parte do processo. Mas se você ganhou uma ação, por exemplo, direito do consumidor, nesses casos também são expedidos alvará de levantamento para saque. Mas você ou no Banco do Brasil ou no Banco Estadual, via de regra, geralmente, ok? E aqui eles têm uma série de informações que vocês podem seguir, tanto os beneficiários, bem como os advogados. Eu vou deixar essas informações disponíveis em um link na descrição deste vídeo. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal,
Ative o sininho das notificações a fim de que você seja avisado, avisada todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.